Boa tarde. Hoje, em destaque, o resultado das eleições autárquicas de 12 de outubro no nosso Conselho, que tiveram como resultado a vitória do PS, por margem convincente, após 3 mandatos consecutivos do PSD, com o CDS no primeiro, e a eleição do novo Presidente da Câmara. O PS, que recandidatou Filipe Oliveira, obteve 5.322 votos, e o PSD, com António Afonso Barroso, 3.224, uma vantagem de 2.098 votos. Na atribuição de mandatos na Câmara Municipal, 4 vereadores para o PS, mais 1 do que em 2021, e 3 para o PSD, menos 1 do que em 2021. Na Assembleia Municipal, 12 mandatos para o PS, mais 5 do que em 2021, e 8 para o PSD, menos 6 do que em 2021. A novidade no órgão deliberativo, a eleição de um candidato do Chega. CDS-PP e CDU não obtiveram qualquer mandato. Nas freguesias e uniões de freguesias, o PSD obteve maioria em 9 das autarquias, menos 3 do que em 2021. O PS vitória em 5, mais 3 do que em 2021. Em 2 freguesias venceram listas de cidadãos independentes que apresentaram listas Guilho Freire e Sotelo. Estavam inscritos nos cadastros eleitorais 12.281 eleitores, votaram 9.153, a abstenção foi de 24,8% na Assembleia Municipal, 25,5% para a Câmara Municipal e 25,4% para as Assembleias de Freguesia. A nível nacional, o PSD venceu em 133 câmaras, só ou em diversas coligações. O PS venceu em 128, também algumas em coligação. A CDU, PCP, PEV 12, o CDS em 6, o Partido Chega 3 e o Grupo de Cidadãos Independentes em 20 municípios. No Distrito de Braga, o PSD, só ou em coligação com o CDS-PP e outros, venceu em 10 municípios e o PS em 3. Análise dos resultados destas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025 e também a perspectiva do mandato autárquico que vai iniciar um novo ciclo com o posse dos eleitos é a proposta do Falar Daqui para o nosso painel que integra os professores José Marques Fernandes, Carlos Alberto Gonçalves e Armando Ferreira. Boa tarde a todos e obrigado por terem vindo. José Marques Fernandes, no país foi uma viragem à direita, em Vieira do Minho foi uma viragem à esquerda. Muito boa tarde a todos, cumprimento todos os colegas aqui da mesa e naturalmente também saúdo e cumprimento todos os vieirenses. É verdade, quer dizer, temos que, um facto é este, que globalmente o vencedor destas eleições autárquicas foi o PSD, não é? Quer dizer, o PSD coligado com o CDS. O que quer dizer, quando se apela ao eleitor nas eleições autárquicas, os partidos não têm a ver, afinal têm. Quando se apela ao voto do eleitor para as autárquicas, sim, dizendo que isto não tem a ver com partidos, é mais com pessoas, afinal tem a ver com os partidos. Porque eles reivindicam para si os resultados obtidos. Pois, essa é uma questão que merece ser, acho eu, refletida. Se o que contam mais são as pessoas ou são as ideias, são os valores, são os princípios, são as visões que cada um tem, não é? Eu tendo a crer que eu digamos, privilegio mais os valores, os princípios, a visão que temos, porque eu dou muitas vezes este exemplo, enfim, muito simples, que se uma pessoa, o meu representante do partido, não é uma pessoa com a qual eu me identifico plenamente, eu dou sempre exemplo. Pode aparecer também um representante da Igreja com a qual eu não me identifico plenamente. E eu nem por isso mudo de religião. Pelo facto de não me identificar plenamente com um pároco, com um pastor, com alguém que está à frente da Igreja, que representa a minha crença, eu não mudo de religião. Quer dizer, neste caso, o partido conta. Eu acho que o partido enquanto... Mas recentemente, desculpa a interrupção, mas recentemente
houve um estudo que foi noticiado, portanto divulgado, Sim. que diz que uma parte substancial dos eleitores vai muito pela figura dos cidadãos candidatos, particularmente pelo Cápio, pelo Cabeça, pelo Eu Primeiro. ouço isso todos os dias nas ruas e nos cafés a dizer, nas eleições autárquicas, o que conta são as pessoas e não os partidos. Eu, como digo, não concordo plenamente com essa visão. E a realidade demonstra, os partidos reivindicam para si os resultados. A pessoa encarna uma visão do mundo, encarna um sistema de valores, encarna um conjunto de princípios com os quais eu me identifico ou não. Portanto, isto, mas não vale a pena porque isso levar-nos-ia longe se de facto devemos absolutizar a questão da pessoa ou a questão também do programa, como digo, da visão do mundo e da vida que ela encarna. Do território e do concelho. De tudo, exatamente. Portanto, isso conta muito. Agora, relativamente à questão que... Viragem à direita ou à esquerda? Sim, viragem à direita direita ou à esquerda para o outro. Eu acho que este resultado eleitoral, a nível nacional, foi bastante previsível. Isto é, foi natural, quer dizer, que o PSD tivesse mais câmaras, mais freguesias que o PS. Mas havia incógnita sobre se o PS recuperaria do desaire das eleições legislativas. Mas exatamente foi por isso, exatamente, quer dizer, que comparando com os resultados das legislativas, esperava-se um resultado muito negativo do PS. Ora, o resultado do PS, é verdade que o PS perdeu câmaras, perdeu a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses, perdeu a presidência da ANAFRE, portanto, da Associação Nacional das Freguesias, não foi vencedor nas 5 maiores câmaras, mas ainda assim, ouvindo os comentadores e os analistas, acharam que o resultado... Mas conquistou o cavaquistão, como se diz. Por exemplo, não é? Isso é notável. E vejam, olha, por exemplo, em Braga, uma das muitas surpresas que tive foi que esperava que o Juntos por Braga, portanto, neste caso do PSD e da Aliança, fosse muito superior. Ora, estão praticamente empatados. Foi, aliás, entre muitas outras... Mas ali muitos votos à direita, havia muitos votos à direita para repartir por pelo menos 3 partidos. Não, foi tudo, houve uma série de surpresas. O quarto, e mesmo o independente não era o independente era bastante forte. O Ricardo Silva, sim senhor, Amar e Servir Braga foi também, de facto, uma surpresa. Eu pensei, como ele era notável e muito conhecido e reconhecido na sua freguesia em São Vítor, eu duvidava que ele tivesse tanta implantação nas restantes freguesias. Mas é outra surpresa absoluta. Como foi Guimarães. Como Guimarães. Foi o resultado os resultados de Braga, portanto, que está uma situação bastante complicada em termos de governabilidade. Portanto, relativamente aos resultados nacionais, que foi isso que o José Luís perguntou, é um facto. Portanto, uma viragem. Foi uma viragem. Eu acho que foi um suave, resultado. mas uma viagem. Foi um resultado previsível, era natural, portanto, na sequência das legislativas, havia uma dinâmica muito favorável à coligação, ao PSD e CDS, na maior parte dos casos. Portanto, isso era natural. De facto, havia quem previsse uma catástrofe do Partido Socialista que ficasse semelhante ao que teve nas legislativas. Não teve, ficou em segundo lugar. Outra grande surpresa foi a perda de intensidade do Chega, que se esperava que tivesse umas 30 câmaras. Tinha anunciado 30 câmaras e teve 3. Tem 3. Portanto, a nível 10% já é alguma coisa. A nível nacional, portanto, acho que não houve assim surpresas absolutas, houve surpresas pontuais, por exemplo. Mas uma surpresa Vieira do Minho, sobretudo pelos resultados. Bom, vamos lá ver. Em Vieira do Minho há uma surpresa também essa, porque da vitória não haveria surpresa, mas da expressão da vitória
do triunfo, isso sim, mas isso podemos mais à frente ver e podemos aqui analisar que fatores, que variáveis, que factos terão contribuído para esse resultado. Mas essa é outra questão. E vamos lá. Carlos Alberto, uma viragem, é a mesma questão, uma viragem à direita nacional, aqui uma viragem à esquerda. Ora, antes de mais, boa tarde a todos, aqui aos presentes, aos nossos ouvintes. É evidente que houve, olhando aos resultados de há 4 anos, houve uma viragem, quer nacional, quer aqui no nosso município. Eu acho que não era uma tarefa fácil, até porque os resultados de há 4 anos, a nível nacional, eram bastante confortáveis para o Partido Socialista, tinha ganhado muitas câmaras, tinha a Associação Nacional de Municípios, com todo mas antes disso já tinha. Sim, mas em termos... a diferença era significativa, o número de câmaras do PS para o PSD. De qualquer maneira, neste momento inverteu-se. Eu pensando naquela questão de se são importantes, o que é mais importante, se o partido, se a pessoa que está a encabeçar, a liderar a candidatura ou a lista, eu aí ponho algumas reservas. Acho que na questão autárquica, acho que a pessoa conta muito. Naturalmente, em muito. tempos, os estudos apontavam para 80% do partido e 20% do candidato. Agora isso parece estar a inverter-se. Pois, não julgo que essas percentagens sejam bem assim, olhando aos resultados. E porquê? Porque se nós pensássemos, e falou-se aqui já nos resultados do Partido Socialista nas legislativas, se olhássemos simplesmente ao partido, nós teríamos, se calhar, um resultado parecido, porque ainda não passaram assim tantos meses, o governo também não tem assim um desgaste tão grande, portanto, poderia haver alguma equivalência de resultados. O certo é que não houve. Mas era de esperar sempre alguma recuperação. Mesmo em por parte do PSD. Sim. Do PS. Aí é evidente que os resultados das legislativas também foram anormais para o PS. Também não pode descer muito mais. Agora tem só, na minha perspectiva, só pode subir. Não, digo eu, como um partido, como o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, são, de certa forma, a estrutura da nossa democracia. O núcleo duro. E julgo que não poderão passar também dessa fasquia, porque senão julgo que estaríamos mal. Mas eu acho que a pessoa continua a pesar, que o candidato continua a pesar. E até temos outra evidência, que é a questão de... Nós tivemos uma eleição para 3 órgãos. As pessoas sabem bem que em determinado... Para a Junta de Freguesia, e há pessoas que votam num partido, para a Câmara Municipal votam noutro e para a Assembleia Municipal votam noutro. Portanto, isso é a conclusão de que o voto é pensado, é decidido e não é, de certa forma, colado àquele partido a que cada um, regra geral, porque também sabemos que há um grande número de eleitores que vão alterando o seu voto, porque senão também não teríamos estas diferenças e esta alternância de poder, né? Se todos votassem sempre certinho, tínhamos sempre, a bem dizer, os resultados muito semelhantes. Portanto, daí estas alternâncias e estas decisões. Isto também é resultado daquela maturidade também
da democracia. São 50, já passam de 50 anos de democracia. São 50 anos de eleições. Já, de 76 para cá, já foram realizadas muitas eleições autárquicas, legislativas, europeias, presidenciais e lá está. Outro exemplo, agora falando em presidenciais, temos já os vários candidatos e vemos que, pelos vários candidatos, passam apoiantes de vários partidos, transversais a vários partidos. Não é? Embora haja um apoio direto ou indireto, sempre de um partido, ou poderá haver. Isso também, noutro âmbito, nos levaria a pensar na coerência de algumas pessoas. Mas é assim, estamos em democracia e o voto vale, o meu voto vale tanto como o voto do professor Armando, o voto do Zé Luís, o voto do professor Marcos Fernandes. Portanto, temos que os valorizar nesse aspecto e não podemos... Eu acho que o pior que podemos fazer à democracia é, quando o resultado não nos agrada, a democracia é a melhor. Quando o resultado não nos agrada, é porque o povo não sabe o que quer, ou não sabe votar, ou não sabe escolher o que devia escolher. Isso é que estará mal, porque... Isso é que é incoerência. A valorização da democracia é exatamente isso. É a escolha, aceitar a escolha feita pelo povo e respeitá-la como tem que ser. Mas Ferreira, virou à esquerda aqui, virou à direita no país. E também no distrito mais acentuou. Muito bem, aliás, as ideias aqui plasmadas, tanto pelo meu amigo Marcos Fernandes como pelo Carlos, vão um pouco ao encontro daquilo que eu penso, mas antes de mais, e como deve ser, por uma questão de cortesia, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, o Carlos, o Marcos Fernandes e o nosso pifô, e também todos aqueles que nos estão a ouvir. Ora bem, em termos de esquerda, direita, realmente o que assistimos neste momento foi a uma verdadeira bipolarização, não é? Estas eleições deram um sinal de uma bipolarização. Temos realmente um PS... O Chega não concorda, não é? Como já alguns disseram, e o bipartidarismo não acabou. Sim, um PS derrotado, porque, como disse o Marcos Fernandes e bem, tinha a maioria das câmaras municipais e com estas eleições perdeu 31. E com estas 31 perdeu a liderança da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Mas também perdeu a Associação Nacional e perdeu também das freguesias. O país está como Sá Carneiro pensou em tempos, um governo, um presidente e maioria nas autarquias, nos governos. Mas a norma nem é sempre essa, não é? Costuma haver a alternância. Agora, então realmente receava-se que os resultados do Partido Socialista fossem até bem piores do que aquilo que foram na realidade. Perderam, é óbvio que sim, mas comparativamente com as eleições legislativas, teve uma subida significativa e eu até considero, de certa forma, uma vitória. Uma vitória para o Partido Socialista. Porquê? Porque todos nós sabemos que o Partido Socialista está numa fase ainda da afirmação, porque temos um líder novo. E estava em terceiro lugar. Exatamente. Temos um líder novo e esse líder ainda está à espera de ganhar o seu espaço, da sua confirmação. Portanto, estes são os números, esta é a realidade, assim como é uma realidade a hecatombe do populismo, das promessas fáceis e da mentira que foi a derrota expressiva do Chega a nível nacional. Depois a questão da importância dos partidos. Mas em Vieira do Minho o Chega elege um elemento para a Assembleia. Está bem, sim, elege, mas para mim a grande admiração até não foi o Chega eleger um deputado municipal, foi o CDS, que é uma direita democrática, não ter eleito ou elegido qualquer elemento. E nós sabemos até
que a sua representante conselhia, a doutora Nélia Pereira, é, quer queiramos, quer não, uma referência do Conselho. Eu, pelo menos, ela até já foi minha aluna, gosto muito dela e penso que... o que é que isto significa? Isso significa que entramos nesta dialética, é os partidos que valem, é as pessoas. Num caso funciona assim, no outro não. Repare, no caso de Isaltino... Num caso acentua-se mais. Isaltino, cada caso é um caso. Em Oeiras com o Isaltino, ele ganha sempre. E quem ganha é a pessoa. Tivemos aqui o caso concreto também da Vila Nova da Gaia com o regresso do Filipe Menezes. Partido, não contou nada. O Luís Filipe Menezes. E vamos agora, mas se calhar... tivemos situações como Cabeceiras, que o regresso do antigo autarca dividiu o PS e perdeu. Isso também aconteceu em Esposende. No PSD. Aconteceu. E quase acontecia em Braga. Exatamente. Agora, a pessoa tem muito peso em termos de eleições autárquicas. Repara, e se quisermos entrar, ou seja, dar como exemplo o caso de Vieira do Minho. O caso de Vieira do Minho, em que há uma onda extremamente negativa contra o Presidente da Câmara, por causa de um conjunto de peripécias que se passaram e que não lhes foram nada favoráveis. Mas primeiro, uma viragem esperada ou não esperada? Como disse o Marx, e muito bem, um otimismo relativo do Partido Socialista para a mudança, mas jamais para uma mudança tão significativa como aconteceu. Falando disso aqui há pouco, o Carlos, e bem, as pessoas sabem o que querem, sabem o que é partido e sabem o que não é partido. E o que aconteceu nestas eleições no Conselho de Vieira do Minho foi significativo. Vocês vejam, os presidentes de junta do PSD, tirando três freguesias, foi o caso de Eiravedra, Roibães e Mosteiro, as outras mantiveram-se todas fiéis ao seu presidente de junta. Mas vejam que já não se mantiveram fiéis ao Presidente da Câmara. Mas todas com os presidentes em final de mandato. Sim, mas de qualquer maneira, o que eu queria dizer é... Sim. Podemos depois entrar mais Sim. Não se mantiveram a acordo. Assim, numa visão bastante holística, ele sabia muito bem que... E houve ali uma pessoa que, independentemente do partido, houve ali uma pessoa que eles acho que quiseram penalizar. E penalizaram. Vocês reparem que a grande hecatombe foi realmente... Eles, reparem que há ali uma ideia e uma vontade de penalizar uma Câmara e já não tiveram o mesmo pensamento, o mesmo desejo e a mesma intenção em relação às Assembleias Municipais e em relação à Junta. Por isso é que dizermos assim de forma concreta e muito linear, conta isto ou conta aquilo, conta mas aqui um caso e conta outro. Analisando então, o que é que levou a esta viragem e tão acentuada em votação? Olha, o tempo também é erosivo e corrosivo. O tempo desgasta. E depois, não vamos ignorar que esta vitória e esta maioria significativa do Partido Socialista, com 58%, é uma mensagem clara de que não queriam mais o engenheiro António Cardoso como presidente da Câmara. Porquê? Porque já não tiveram a mesma leitura e a mesma intenção. Houve episódios dentro da anterior maioria que levaram a esse raciocínio dos Há aqui um conjunto, não é? Esta história chama-se conjuntura. Não há aqui um caso, nem dois, nem três. Há uma conjuntura. Conjuntura significa um conjunto de acontecimentos interligados. E, realmente, aconteceram aqui coisas que não foram nada benéficas para o líder da Câmara Municipal, neste caso concreto, o engenheiro António Cardoso. E nós sabemos, todos nós assistimos àquela situação com o antigo ou ex-presidente da Assembleia Municipal, o tenente-coronel Pinto Costa. Cardoso não era candidato. O engenheiro Cardoso não era candidato.
Não era candidato a quê? À presidência Pois, da Câmara. e ele não era candidato à presidência da Câmara. No entanto, veio a ser. Depois, também não façamos como a avestruz. Aquele desaguisado com a vice-presidente também não ajudou nada. Não ajudou nada. Mal resolvido. Depois, aquela situação da inelegibilidade não ajudou nada. E depois há um descontentamento, uma desconfiança de uma parte, e apareceu aí uma vaga de fundo, bastante eufórica, bastante natural, aglutinadora, que aproveitou o mal de uns é o bem de outros, aproveitou esta conjuntura e a cada passo, como se costuma dizer, passou aqui a crescer uma bola de neve. Há uma bola de neve. E esta bola de neve traduziu-se numa vitória expressiva do Partido Socialista na Câmara Municipal. Porque nem por sonhos, os próprios vencedores, neste caso o Filipe, acreditavam que iam chegar ao dia 12 de outubro às 10 horas numa posição numa posição hegemónica como realmente estão, não é? José Marcos, é isso? É isto, e globalmente o Armando Ferreira já focou, identificou aqui algumas causas que nós temos que aqui de facto analisar para explicar isto que aconteceu. Ou seja, aconteceu de facto uma mudança, e foi uma surpresa, como disse, não tanto pela vitória, mas sobretudo pela expressão dessa vitória. Agora, este é o facto, estamos confrontados com isto, com uma mudança de facto muito substantiva. O Armando Ferreira já focou aqui alguns aspectos e eu acho que é importante, mas o primeiro, quando tentei compreender porque é que aconteceu isto, porque é que aconteceu esta mudança em Vieira do Minho, a primeira causa, o primeiro fator, ou a primeira variável que me ocorreu foi de facto de um enorme cansaço, uma fadiga, uma espécie de exaustão, um desencanto com o sistema, com o modo e com o método de governo que estava instalado na autarquia, mas isso transformado numa espécie de panela de pressão. Mas isso sem os fatores anteriores, as questões próprias, os episódios que foram acontecendo no mandato. Mas independentemente dos episódios, já falarei a seguir, o primeiro aspecto que me ocorre relevar é esta fadiga, este cansaço, este descontentamento com o sistema de governo instalado na autarquia. Como estava a dizer, eu acho que Vieira do Minho estava transformado numa panela de pressão. E quando acontece isto, tanto a nível do nosso Conselho como a nível global, acontece também a necessidade de um levantamento. Eu estou a dizer isso porque há dias vinha no público de há 8 dias, uma entrevista com um pensador francês e que falava exatamente disto. Ele falava que está por todo o mundo a verificar-se uma necessidade de levantamentos. De levantamentos contra quê? Contra a dominação. E eu acho que um primeiro aspecto que aqui... Porque as democracias europeias estão a falhar? Estão a falhar, mas há descontentamentos e há impulsos, pulsões de levantamento. Portanto, de facto... É o Estado Social. O sistema de governo vigente na autarquia, este sistema estava de facto exausto. E, portanto, notou-se, eu acho que se notou nestes milhares de cidadãos que se pronunciaram, que eles queriam uma mudança, não é? Uma mudança. Agora, vem o segundo fator, é que foi o fator da liderança, de facto, como disse, eu há bocadinho acentuei muito
acentuei muito o fator da visão do mundo, dos valores, do partido, digamos assim, mas nunca se pode desligar o partido de quem o encarna. E então, nós temos que ter em consideração que, de facto, o Filipe de Oliveira é um líder talentoso. É um líder talentoso. O aparelho que o acompanhou. Esses talentos vêm antes de há 4 anos. Quer dizer, a sua liderança juvenil, em movimentos juvenis, com pessoas com deficiência, com idosos, isso vinha de longe, essa liderança. Mas desde há 4 anos, esses talentos de líder acentuaram-se. Mas são lideranças diferentes, em circunstâncias diferentes. Sim, mas ele revelou-se, de facto, revelou uma capacidade de liderança notável. Notável nisto. Primeira capacidade, saber ouvir todos. Saber ouvir todos. Saber repartir o poder, empoderar, digamos, aqueles que o rodeiam. A proximidade com as pessoas. Portanto, aqui não podemos, de facto, não podemos distinguir. Olha, uma capacidade extraordinária que ele revelou de saber superar adversidades, obstáculos que ocorrem naturalmente. Isso é notável. Saber distinguir aquilo que era essencial do que era secundário. Uma coisa que disse, não atacar os adversários. Um respeito notável pelos adversários. Aliás, o líder do Partido Nacional do Partido, quando veio a Vieira do Minho, uma das recomendações que deu foi não atacar os adversários, não é? E, portanto, e outras virtudes que tem de humildade, simplicidade, portanto, além do descontentamento larvar na sociedade vieirense, acresce este fator da qualidade, da excelência, da liderança que liderou. E o terceiro fator... Mas também a organização não ajudou na imagem do candidato, na sua evolução ao longo da campanha. Exatamente. Foi notável, ele teve uma boa organização, um bom diretor de campanha, e penso que foi notável. E o terceiro fator, já agora, mas que o Dr. Armando Ferreira já focou, foi o descrédito da atuação da candidatura concorrente. Eu acho que tiveram atuações... Eu recordo-me, por exemplo, na Feira da LAV, ter falado com vários sociais-democratas e pus desta questão. Vocês acham que a permanência da figura do ex-presidente da Câmara nos cartazes é benéfica ou maléfica para o partido? Claro que muitos dizem, não, é benéfica, porquê? Porque muitas pessoas associam o partido àquela pessoa e achavam... Mas a realidade, os factos revelaram que foi muito prejudicial para o PSD ter esta atuação. Mas se ele era tão atacado pessoalmente, estar na imagem ajudaria ao desvalorizar da pessoa. Mas ele foi, de facto, eleitores, um dos fatores da vitória do Partido Socialista foi o descrédito da atuação do candidato. Carlos Alberto, foi então, independentemente de como queira levar o discurso, foi então de mérito do PSD ou mérito do PS esta vitória? Ou foi o momento, enfim, o terceiro mandato, o desgaste? Eu tento resumir esta situação e estes resultados em vários aspectos. Primeiro, o fim de ciclo. E é sabido que o tempo vai desgastando. E nós estávamos num fim de ciclo. O engenheiro Cardoso fez 3 maiorias, 3 mandatos seguidos. Vimos isso acontecer na altura e comigo. Um estudo também recente que estas na procura de elementos para conversar hoje, as pessoas, essa questão da finitude dos mandatos, da limitação de mandatos, não é tida como muito importante para as pessoas. Se ficar mesmo mais um mandato... Não será a limitação de mandatos, mas será o fim de um ciclo, o desgaste de 3 mandatos. Nós recordamos-nos do que aconteceu em 2001, o último mandato do engenheiro Travessa de Matos, em que venceu por 50 votos, ou assim, pronto.
também resultado de quê? Resultado de uma série de mandatos e que vão sempre desgastando. Um pico e uma Ora, queda. bom, isso é Como diria Camões, como diria o Camões, erros meus, má fortuna. isso é a primeira razão, o desgaste da governação. Depois, a conjuntura. A conjuntura também... Mas foi nacional, ao nível nacional, e até regional, favorável ao PSD. Calma, pois, eu ia dizer que Numa esta conjuntura conjuntura, quando falamos, e quando eu estou a referir-me a uma conjuntura, é uma série de acontecimentos aqui, concelhios, aqui no Conselho. É evidente que nem tudo correu bem, e tanto não correu bem que foi este o resultado. Agora, depois dos resultados, não faltam prognósticos e é fácil dizer isto correu mal, aquilo correu mal, é fácil identificar alguns... Mas o jogo também não foi muito bom, não é? O jogo também não foi... Porque às vezes no futebol comparam, dizem, o jogo foi mau, mas o resultado foi bom. Às vezes o resultado... Aqui não sei do resultado e o jogo... Não. O que eu acredito é que a estratégia era considerada a melhor para a situação. Agora chegou-se à conclusão que não era. Mas é como digo, agora é muito, muito fácil. De qualquer maneira, deixe-me uma coisa que eu deixe-me pôr-lhe uma questão que eu próprio percebi aqui nas conversas que fiz individualmente com os candidatos. O PSD teve um candidato que, mesmo competente, não parecia com vontade. Estava apenas a prestar um serviço à sua organização, ao seu partido. E, como disse também, a um amigo. Foi essa falta de vontade também? Não, longe daquilo que eu vi no Dr. Afonso, essa falta de vontade. Ele, quando assumiu a candidatura, assumiu-a houve mais falta de jeito. Não a expressou, não a verbalizou, mas parecia evidente. Eu não tenho essa sensação. Tenho a sensação de que, a partir do momento em que foi, digamos, designado como candidato e líder à Câmara Municipal, ele tomou isso a peito e fez aquilo que pôde e aquilo que ele achava o mais correto. Agora, então o aparelho falhou, além da conjuntura, o aparelho falhou. A conclusão que podemos tirar agora é que não foi o melhor candidato. Isso não. Se perdeu, não foi o melhor candidato. Isso... Temos que retirar essa conclusão. Mas foi esforçado tanto quanto pode ser. Sim, isso eu não tenho dúvidas que a ideia... não havia ninguém que não quisesse vencer. Isso não tenho dúvidas. Temos agora mais aproximadamente 7 minutos. Olha, e o futuro? Não, eu ainda tenho que falar um bocadinho do presente, não é? Esta parte que ainda não tinha concluído. Ora bem, muito brevemente, sabe que eu estive muitos anos na política ativa, tive 12 anos como Presidente da Assembleia Municipal de Vila do Minho e até como professor de História é a minha obrigação estar atento ao pulsar das coisas. E ia-se vendo que, no caso do engenheiro António Cardoso, antigo Presidente, candidato, que deixou de o ser por questões de lei, e íamos apercebendo de que havia ali uma situação de vitória em vitória até à derrota final. Esta era a minha ideia. E a minha ideia porquê? Porque à frente da Câmara Municipal, do poder local democrático, estava uma pessoa que tinha um modus operandi e uma maneira de ser todo ele antidemocrático. Ele reagia muito mal à diferença de opiniões. Ele tinha uma tendência para o culto do eu.
para o dono do pedaço. Ele Mas controlava e por vezes ia até mais longe. Ameaçava, coagia e prejudicava. Eu posso lhes dizer, sem qualquer problema, que eu falo por experiência própria. Mas isso não resulta também desta Falo por sucessão de experiência mandatos? Ora, quando há as eleições, um chavão, o Carlos que me corrija se eu estaria a dizer alguma coisa errada, mas quando há assim, no final de umas eleições, há sempre aquele chavão dos políticos: meus amigos, a partir deste momento eu serei o presidente de todos, neste caso de todos os virenses. Eu nunca ouvi esta frase no António Cardoso, porque ele tinha consciência de que queria proteger os seus e inclusivamente ver os outros como inimigos. Ele via como inimigos todas aquelas pessoas que ousavam discordar e, pior que isso, que ousavam exercer um direito que é o de ter direito à sua opinião, fosse ela qual fosse. E isso foi também. E é que acontece com Mas com também que entrou acontece, aqui, desculpa. mas repara, mas também entrou assim, aqui... assim ainda perdemos mais tempo. Deixa-me só dizer, mas também entrou aqui apelando, na primeira e na segunda vitória, apelando para a humildade da aceitação que tinha da vitória. Quem é que apelou para a humildade? O próprio António Cardoso. Opa, então apelou na teoria, mas na prática não se viu esse apelo nem essa humildade, pelo contrário. O António Cardoso fez-me lembrar um pouco os imperadores romanos, que era aquele género de faziam um império e as obras desse império seriam uma forma de perpetuar o imperador, de o tornar imortal, o culto do eu, o dono de Mas isso foi um erro. Mas 2000 anos depois não há já, mesmo este nível, um pensamento mais democrático, digamos. Não existiu, tanto não existiu que não respeitou, não foi humilde perante a oposição e quando viu, e não foi humilde inclusivamente perante os seus pares, porque ele era controleiro sobre todos os seus pares e ao ponto de criar ali um ambiente de medo, não digo medo, mas de receio as pessoas de falarem, porque tivemos um António Cardoso que apresentou sempre como um caudilho, não é? Como um caudilho do partido, como um caudilho do município, até se calhar com outras ambições, mas viu-se que não foi caudilho nenhum. Não foi caudilho nenhum e dá-se, com desgaste, está bem, tudo, e dá-se aquilo que eu costumo dizer, o grito do Ipiranga, não é? E é preciso saber sair dos cargos. Isto foi o grito do Ipiranga. Esta base de apoio ao Partido Socialista e ao Filipe, tão bem retratada ali pelo Marques, esta base de apoio é também um desgaste, um descontentamento de socialistas, mas um descontentamento de muitas pessoas que não eram socialistas e que inclusivamente faziam parte dos quadros do PSD. Sejamos realistas, esta é uma realidade. Está evidente nos resultados. Não é? Sim, mas é evidente que a opinião é um bocadinho aquilo que o Armando está a dar é uma opinião pessoal e se calhar tem razão, razão ou não, e eu não a posso contrariar, não é? Mas aquilo que eu não posso deixar passar também e valorizar é os 3 mandatos que eu aqui já referi, que foram em que obteve maioria absoluta e ao longo desses 3 mandatos, destes 12 anos, também a obra que foi feita. Também não podemos desvalorizar quando ganha. Era aquilo que dizíamos no início. Quando os resultados são bons, o povo está certo. Quando os resultados são maus, o povo é que não sabe escolher. Também não podemos entrar nesse aspecto. Estou a dizer. Não foi por aí. O que eu estou a dizer é que devemos valorizar tudo aquilo que foi feito e que foi conseguido de forma democrática nas equipas, pelo Engenheiro Cardoso e pelas suas equipas ao longo destes 12 anos. Agora,
É como digo, chegou o momento em que os vieirenses disseram que preferiam experimentar outro presidente. Muito bem, é a democracia. Vamos. E repare, eu, se for preciso, repito tudo aquilo que disse aqui. Não vale a pena. Mas também há uma coisa que eu já disse aqui mesmo estes microfones. O António Cardoso, em termos de trabalho, em termos de dedicação, ele foi inexcedível. Só que falhou com o modus operandi. Com a maneira de fazer que está completamente ultrapassada. E esqueceu-se que vivemos num regime democrático onde as outras pessoas também têm direito ao seu pensamento e, nomeadamente, a pensar de maneira diferente. Coisa que ele não aceitou. E quem não aceita isto está tudo visto. E o futuro? Agora temos um mandato... digamos, mas antes disso, queria dizer o seguinte, que eu tive uma experiência excelente nesta campanha eleitoral, de ter percorrido todos os caminhos das duas freguesias e falar com as pessoas. Olha, acho que tentámos fazer uma pedagogia cívica, política, no sentido de andar a fazer campanha durante o dia, não durante a noite. Pronto. Acho que foi uma experiência muito, muito agradável para mim esta experiência. Que saudades do 25 de Abril, das primeiras eleições. E outra coisa é que estas campanhas eleitorais e isto que aconteceu é uma lição para todos. Todos temos que aprender. E uma das lições, acho que notável, que era preciso aprender, é aquela de saber sair bem dos cargos. Não se agarra. O Papa Francisco vê-se à nora com bispos e cardeais, escreve cartas, não se agarrem ao poder, porque um dia, quando tiverem que o deixar, vão sofrer muito. Isso agora, queria terminar com um cartaz. Primeiro, o povo vieirense foi muito reconhecido a Filipe de Oliveira, e Filipe de Oliveira agora, num cartaz interessante, diz obrigado vieirenses. E além disso, queria recordar... Mas isso é recordar o da Póvoa de Lanhoso, também muito interessante, do Frederico Castro, que também tinha... Eu achava, fazer bem, era o mote, era o slogan da campanha dele, fazer bem. Sem olhar a quem? Não, mas isso não tinha só fazer bem. E agora colocou um segundo outdoor, um segundo cartaz a dizer fazer bem sem olhar a quem. Isto foi o problema do... Isto é que é uma lição e, portanto, estas campanhas... Em menos de um minuto, que expectativas têm para o mandato? Eu tenho expectativas positivas e tenho aqui para dizer... Não é para pôr as medidas. Olha, primeiro, eu não tenho dúvidas que se vai alterar o ambiente político e cívico, uma descontração, porque é curioso que na noite da vitória, ali em frente à Câmara, as pessoas gritaram liberdade e cantaram o Grândola Vila Morena. Portanto, vê-se que estavam ansiosas por uma descompressão. Eu acho que vai haver uma descompressão. E depois, olhando para o programa, eu há 4 anos colaborei e agora há estes 12 eixos, estas 12 medidas que eu acho que estão muito bem delineadas e projetadas. Agora vamos ver se tem meios, mas, por exemplo, logo a primeira medida, que é uma coisa, foi tanto... Estava a ver outra coisa. Todas as propostas que a oposição fazia, nenhuma era considerada quando era e isto é muito negativo, muito negativo. Uma das quais era o saneamento. Foi tantas vezes pedido e tal, porque essa é uma condição, é preciso mudar. Não basta dizer que temos lindas albufeiras, que temos água, temos paisagem, e depois eu passo na ponte da Pértiga, lá da minha terra, está cheia de silvas. Mas é preciso também investimento, capacidade de investimento.
Pois, e meios. Claro que nós somos Mas, um mas, não, município... mas podemos discutir isso aqui Somos, noutra olha, altura. outra coisa Hoje muito é só. positiva vai ser esta sinergia com os conselhos. Eu andava sempre a batalhar disto. Ainda hoje passei novamente nesta estrada miserável das Sardeirinhas para as pontes do Rio Caldo. E eu digo assim, dói-me a alma todos os anos que tenho de ir lá para o Gerês e depois chego às pontes do Rio Caldo e vejo aqueles passeios das pontes do Rio Caldo até ao Gerês. E eu disse, como é que não se fez nada disto? Nada disto. Portanto, eu tenho grande esperança de que alguma coisa... Se calhar bem pior que isso é este trajeto Vieira do Minho Roças, não é? Isso é que é de pensar. Mas expectativas. É evidente que temos ou vamos ter uma equipa nova. Aquilo que se pretende e aquilo que os vieirenses pensam é que agora escolheram as propostas, escolheram as ideias do Filipe, portanto, esperemos que ele as ponha em prática e que consiga implementá-las. Nós estamos, julgo que ninguém ou nenhum vieirense pretende quanto ao progresso ou queira que as coisas corram mal só para que daqui a 4 anos possa vir outro Salvador. Não, acho que a política feita dessa maneira não é política, aliás, e aquilo que devemos valorizar em democracia é exatamente isso. É o podermos a todo o momento, todos poderem decidir. Portanto, se querem este ou aquele programa, se querem este ou aquele candidato, se querem esta ou aquela equipa, portanto, isso é o cerne da democracia. Isso agora se verificou no Orçamento do Estado. Mas são mais as equipas que o programa... No Orçamento do Estado que o Governo ouviu a oposição e já está o problema resolvido. Portanto, para dizer que também é preciso, espero também que a nova equipa saiba ouvir a oposição. Mas mais das equipas do que propriamente dos programas, que eles, enfim, em muitas coisas coincidem. Já por isso é que o que interessa é implementar, é trabalhar na questão, as dificuldades que ainda agora foram apresentadas, a questão das estradas, é evidente que nós temos esse problema. Vieira do Minho tem esse problema. Tem o problema do acesso a Braga, tem o problema do acesso a Terras de Bouro, o acesso a Roças e Cabeceiras, Faf. Isso é uma realidade. E acho que nenhum dos candidatos põe isso em causa. Agora, temos que ter essa força, temos que batalhar, porque isso já tem sido debatido e acredito que todos os presidentes de Câmara, desde o professor Costa, sempre lutaram, digo o professor Costa porque foi o primeiro que conheci, sem menosprezar todos aqueles que estiveram antes. Desde aí que sempre se falou na questão das redes rodoviárias, das estradas, dos acessos. E ainda não conseguimos. E o futuro dirá? Esperemos que se consiga, que haja um dia que consiga. Só um minuto. Ora bem, o dia 12 de outubro foi realmente uma vitória do PS, com a qual eu me identifico, mas eu quero que a partir de agora seja também uma vitória do Conselho. Que seja uma vitória do Conselho. E que se tomem medidas, que se levem a cabo medidas realmente para promover este Conselho. Não nego aqui que o desafio é difícil. O desafio é extremamente difícil. Mas tanto é difícil para o presidente que está eleito como fosse quem fosse o presidente. Seria sempre um desafio difícil. Mas trabalhoso. Sim, mas mais para quem foi eleito,
porque vai agora ter que tomar ali muitas medidas e algumas delas extremamente dolorosas e muito pouco simpáticas. De qualquer E maneira, uma coisa, uma expectativa positiva. Uma expectativa muito positiva, embora considere que perante esta exigência e estes desafios, aquela equipa, o executivo, deveria ter ali um bocadinho mais a experiência do executivo, a experiência de quem fez, a experiência de quem sabe. E há ali muito boa vontade e acho que falta ali essa experiência, falta um pouco ali. Mas deixa-me só e ser... receio. Mas deixa-me só ser estronfo, mas isto era para pensar antes. Era para pensar antes, mas eu só posso dizer agora. Só posso dizer agora. E só para terminar, agora, este trabalhar em harmonia, em equipa, não apenas com o Conselho de FAF, porque é PS, ou com o da Póvoa de Lógica, que é PS. Terras de Com Douro todos. também. Exatamente. Com Terras de Douro e com todos. E com todos. Mas sempre numa perspectiva de autonomia, no que tem que pertencer a todos, trabalhar em equipa, mas naquilo que é nosso e a nossa originalidade, não cairmos no perigo da chamada aculturação, da aculturação política. Mas a minha perspectiva é extremamente positiva e, como diz o Carlos, que tudo se faça em diálogo, nomeadamente com a oposição, porque eu sei o que é as pessoas não dialogarem quando estão no poder. Muito bem, agradeço a todos a presença. Fizemos com o painel constituído por professores Marcos Fernandes, Carlos Alberto Gonçalves e Armando Ferreira a análise destas eleições e estas, enfim, perspectivas individuais de cada um. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui, a região em foco.